Na verdade, tem sido um dia intenso, mas muito cheio de alegrias, do sentir o acolhimento e a graça de Deus por meio dos irmãos. Poucos minutos antes de começar o culto, eu mencionava ali no gabinete pastoral, para alguns que ali estavam, que essa igreja foi organizada quando eu tinha 2 anos de idade. E em 1992, já ordenada ao Ministério Sagrado, eu liderei um grupo de jovens e saímos de João Pessoa em 2 ônibus para chegar até aqui, naquela época em que era sempre mais difícil a gente viajar de avião, e jovem sempre foi duro desde aquela época, então não vai ser diferente mesmo hoje, liso, como a gente diz lá na Paraíba. E a gente saiu, e quase 3 dias depois, muitos perrengues, ônibus quebrados na estrada, aquela coisa toda que você imagina, nós chegamos aqui para assistir e participar de uma grande conferência jovem, que foi o Geração 92. Houve o Geração 90, Geração 92. Se você fizer assim e rir, eu vou descobrir sua idade, rapidinho. Então faz essa cara de paisagem, assim, que não estou sabendo o que eu estou falando. Eu nunca imaginaria, portanto, de tantos anos depois, poder estar aqui no aniversário de 58 anos dessa igreja. E para mim, reverendo Leonardo, não é um privilégio que a igreja tem, é um privilégio que Deus me deu de poder estar aqui, estar com os irmãos, ministrar a palavra de Deus, numa sequência de exposições desde pela manhã, desde o primeiro culto, e nesta ocasião encerrando o ciclo de 3 palestras. Alguém disse que eu estou parecendo um streamer, fazendo episódio 1, 2 e 3 da primeira temporada. Imagina quando tiver a 15ª, não é? Mas é muita alegria mesmo. Eu quero trazer uma palavra de saudação em nome do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em nome da Igreja Presbiteriana de Tambaú, do Sínodo da Paraíba, que também me deu o privilégio de ser presidente desde 2013, e juntando tudo isso, a graça de Deus acima de tudo, para nos dar força, sabedoria e tempo para tudo isso. Então, para mim, é uma grande alegria. Amanhã, logo cedo, estarei seguindo para São Paulo, para começar uma semana de atividades normais ali no Mackenzie, e depois, no fim de semana, no retiro da igreja, nas atividades da igreja, durante o período de feriado. Quero trazer uma palavra de gratidão, de maneira muito especial, ao presbítero Adilson e à Denise, que me hospedaram. Ainda tem a noite de hoje, mas assim já estou agradecendo, porque se foi bom ontem, imagina hoje vai ser melhor ainda a hospedagem fidalga que vocês me ofereceram. O carinho, o acolhimento, eu fico sempre muito feliz de poder estar aqui. Na verdade, eu fiz questão de fazer isso. Eu falei com o reverendo Leonardo, que eu disse assim, na casa de Adilson é muito melhor do que qualquer meliá da vida. Então, e realmente não apenas pelo conforto, mas principalmente pelo carinho, que é o que a gente mais precisa quando está viajando sempre. Queridos, nessa sequência de 3 mensagens, nós começamos com uma descoberta, tipo Indiana Jones. De repente, um templo em ruínas, sendo reformado, um jovem rei de 26 anos de idade na época, inexperiente porque havia começado a reinar aos 8 anos de idade, não tinha tido um bom exemplo na figura do seu pai, Amós, nem do seu avô, Manassés. Tanto é que ele é apresentado no texto que começamos a expor nesta manhã, mais como filho de Davi e filho de Gedida, que era de fato sua mãe natural, e qualquer menção a Amós, inicialmente, e a Manassés é omitida. Josias vem se tornar, depois de 31 anos de ministério, à frente do reino de Judá, como o último rei justo de Judá. Depois dele, Jeoacás e Jeoaquim fecham um ciclo nefasto que acaba acontecendo com o domínio do cativeiro babilônico, juízo de Deus sobre aquele povo. O que fez Josias, tão inexperiente, ter um verdadeiro ponto de inflexão na sua vida e no seu reinado, foi justamente a descoberta daquele livro. Começou com Safão, controlador geral das finanças do reino, que recebe de Ilquias, o sumo sacerdote, responsável pela guarda do rolo do livro na casa do Senhor, que era o templo de Jerusalém, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído por Salomão, que chega para Safã e diz que achou o livro da lei na casa do Senhor. O inusitado era que era justamente ali onde não poderia ter se perdido a lei do Senhor, a lei da aliança. Safã recebe aquele livro, lê aquele livro, não compreende a importância daquela mensagem, chega para o rei,
no palácio real e diz assim: olha, o escrivão, o sumo sacerdote entregou para mim para que eu trouxesse para o Senhor um livro. E a partir dessa diferença de apreciação, de conhecimento, de importância que um e outro dão, nós começamos a traçar uma jornada que se encerra nesta mensagem, na terceira mensagem, que é a jornada de como a redescoberta desse livro transformou a vida do reinado de Josias. Começando do seu próprio coração. Ao ouvir as palavras lidas por Safã, ele se quebranta, rasga suas vestes, demonstra arrependimento sincero e desencadeia uma série de providências, atitudes práticas. Uma delas, mandar o próprio sumo sacerdote Ilquias para a profetisa Hulda, que era dentro do tríplice ofício que governava a nação, o rei, o sumo sacerdote e o profeta, ser a intérprete do que aquilo significava para aquele momento histórico, em que um livro da lei que não poderia ser perdido, de fato, foi redescoberto. Hulda profetiza que Deus pouparia o rei da desgraça que se abateria sobre o povo. E, ao invés de ter uma atitude de autopreservação, de isolacionismo e individualismo extremo, de pensar que se livrou do juízo e o povo que se virasse, na verdade, Josias tem uma atitude de um estadista, maduro para a sua idade e, principalmente, um homem temente a Deus. Não é à toa que, como nós iremos ver hoje, a avaliação que se faz do seu reinado é extremamente positiva, a ponto de se dizer que nunca antes na história de Judá e nunca depois houve um rei como ele. O que ele faz? Ele promulga uma convocação, que foi a segunda mensagem da série, em que ele, dos anciãos da terra, passando pelos sacerdotes, pelos profetas e por todos os homens, do menor ao maior, se apresentam diante de Deus, junto com ele, para ter conhecimento da gravidade da situação. Aquela gravidade da situação fica, então, conhecida de todos, na medida em que a lei é lida, e não apenas lida de maneira formal, mas lida de maneira extremamente visceral, apaixonada, mostrando o juízo de Deus pela quebra dos mandamentos dessa lei. A partir dali, Josias promulga não apenas uma convocação e uma leitura, mas uma renovação daquela aliança. E aquela aliança renovada, de modo que aquele povo que nunca tinha feito antes uma renovação da aliança, subscreve, anui, na verdade, faz um compromisso de vida e morte com Deus, de amá-lo acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, e também obedecer aos seus mandamentos, estatutos e juízos. A partir dali, algo maravilhoso acontece. Aquilo que os comentaristas chamam de a maior revolução espiritual na antiga aliança. Algo equivalente àquilo que, no século XVI, depois de Cristo, acontece na Europa com a Reforma Protestante. Se desencadeia a grande reforma religiosa do sexto século antes de Cristo, sob a liderança de Josias. Nesta mensagem, nós vamos ver que esta revolução sai do âmbito religioso apenas e começa a se enraizar em tudo aquilo que dizia respeito à aliança que aquele povo tinha feito, agora a subscrição e a renovação diante de Deus. Nós vamos ver dois movimentos no texto que nós vamos ler agora, e que são muito semelhantes aos movimentos do Evangelho, quando é compreendido, que é um movimento de tirar e um movimento de colocar. De tirar o que não pode estar e de colocar o que não pode deixar de estar. E vocês vão compreender melhor esse movimento que eu chamo da grande valsa do arrependimento e da graça de Deus, quando nós lermos o texto. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 23, a partir do verso 4. E convido para que vocês, nessa última mensagem, possam acompanhar como isso se espalha por todo o reino. E decisões sérias são tomadas daquilo que precisava ser retirado e daquilo que precisava ser assumido, exatamente como acontece com cada um de nós, como pessoas, como famílias, como igrejas e como sociedade. 2 Reis, capítulo 23, do verso 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Hoje à noite o texto vai ser um pouco mais longo para compreendermos toda a complexidade do que foi esse movimento transformador que acontece a partir de então. Diz assim a palavra de Deus:
Verso 4. Então o rei Josias ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles até Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também aqueles que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Ele também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, o seu avô, nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, ele fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu eles de ossos humanos. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derrubou, destruiu o alto, reduziu o pó a seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar delas os ossos, e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? E responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste agora contra o altar de Betel. Então Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. E assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. E também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles, e depois voltou para Jerusalém. Tendo feito esta limpeza, o segundo movimento começa, e o texto diz, no verso 21 em diante: então deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. E o comentarista diz: porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias,
quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Queridos, eu fiz questão de ler o texto inteiro, para que os irmãos e irmãs aqui presentes pudessem ter uma imagem gráfica do que seria, por exemplo, o choque que esta igreja sentiria quando num domingo qualquer, comum como qualquer outro domingo, dia do Senhor em que vocês saem de casa e vêm à igreja para cultuar a Deus, vocês fossem impactados pela existência aqui neste lugar onde se adora a Deus, de grandes estátuas de abominações, de grandes estátuas de falsos deuses, que pudessem ter sido colocadas aqui, no lugar onde nós adoramos a Deus. Certamente isso os chocaria. Mas a gente não tem ideia do estado espiritual daquele povo naquela ocasião, sem que essa leitura tão exaustiva, com tantos postes ídolos, com tantos altos de adoração, com tantos nomes de deuses, que nós nem sabíamos da existência dos povos pagãos de Canaã, fosse feita. O que me choca, irmãos, é que tudo isso, como você acabou de ler no final, acontece em um único ano, no 18º ano do reinado de Josias, que começa nessa mudança completa com o achado da lei na casa do Senhor, e que em apenas 12 meses, uma avassaladora sequência e desdobramentos de mudanças ocorre no meio do povo de Deus a partir daquela descoberta. E ocorre no meio do povo de Deus, a partir daquela descoberta, centralizado no lugar mais santo, onde Deus havia destituído todos os outros lugares de adoração para que ali ele o encontrasse, para que o povo encontrasse o seu Deus. Lugar que foi aparelhado em todos os seus recursos por Davi e construído por seu filho Salomão. Lugar santo. Lugar que substitui o tabernáculo que durante 40 anos Deus se encontrou com o povo ali na tenda da congregação, e os altares do templo patriarcal. O lugar que não era apenas um monumento, era um lugar de encontro com o Deus único e verdadeiro. E de repente, assim como seria chocante a cada um dos irmãos e irmãs que está aqui, chegar num belo domingo e encontrar imagens de escultura de falsos deuses, de entidades ou de qualquer outro tipo de falso Deus que possa existir nesse panteão multifacetado que hoje se encontra o nosso país, postados aqui no lugar onde se prega a palavra, onde se canta louvores a Deus, onde se dirige o culto a Deus. Seria chocante, não seria? Seria terrível. E como por 18 anos, aquele povo, o sumo sacerdote, os sacerdotes e o próprio rei não entenderam o quão abominável isso era. A situação não havia chegado àquele ponto, queridos irmãos, de um dia para o outro. Como a quebra da lei do Senhor nunca é uma quebra de um dia para o outro. O pecado se instala na nossa vida aos pouquinhos, na medida em que nós somos complacentes com ele, e ele vai tomando espaços e sedutoramente fazendo-se passar por algo bom, quando na verdade é abominação ao Senhor. O texto narra situações que são para lá de chocantes. São situações em que deuses, falsos deuses, estavam sendo adorados dentro do templo da casa do Senhor. E aí eu entendo, e certamente você também, porque no meio de tantos concorrentes do louvor e da adoração do povo, o livro da lei do Senhor tivesse sido perdido, relegado e esquecido num canto no meio dos entulhos. É porque essas coisas são incompatíveis. Não há como estar alinhado com a lei do Senhor e adorar esses ídolos, postes ídolos, baais e assim por diante. E o primeiro movimento que Josias manda o sumo sacerdote fazer, e também os sacerdotes da segunda guarda, da segunda ordem, e os guardas da porta também fazerem, é um movimento de tirar do templo do Senhor aquelas coisas.
em vários verbos que vão se repetindo: tirar, destituir, derrubar, profanar, jogar cinzas de ossos, profanando aqueles altares, destituindo-os e assim por diante. Fica claro que havia ali uma ação de limpeza espiritual daquilo que era o do mais abominável para o povo de Deus e que precisava abrir espaço se a grande reforma tivesse que ser feita. E aí nós tiramos a primeira lição, e que não há renovação espiritual quando o nosso coração continua fabricando ídolos sem nenhum tipo de correção. Quando o nosso coração continua entre dois pensamentos, adorando a Deus supostamente e a ídolos também. Que não há opção entre Deus e mais algo na nossa vida. De modo que quando em todos os lugares em que a lei do Senhor impera, a primeira ação que precisa acontecer é quando eu tiro de mim aquilo que não agrada a Deus. Uma visão inclusivista que parece fazer uma simbiose espúria entre o que é de Deus e o que não é de Deus, muito corrente nessa época, nos tempos de hoje, em que parece ser mais sofisticada, mais elegante, tentar colocar tudo no mesmo balaio e dizer que isto tudo agrada a Deus, certamente não é a visão bíblica. Na visão bíblica, a gente precisa tirar primeiro. E o que foi tirado? Primeiro, foram tirados os altares. Perceba que em nenhum momento é necessário dizer no texto que esses deuses são falsos. Eu é que estou dizendo que eles são falsos. Mas no texto eles são citados pelos nomes que os povos pagãos lhe chamavam e a eles adoravam. Não havia nenhuma necessidade de flagrar a falsidade deles, mas havia necessidade de destituí-los do altar que eles haviam construído, dos vários altares que eles haviam construído na casa do Senhor. E essa destituição e a profanação e a retirada desses altares é justamente o significado da palavra arrependimento. Em todo culto reformado existe um momento que nós chamamos de contrição e confissão, como o que aconteceu há poucos minutos. E que nós somos levados a pensar naquilo que não agrada a Deus nos nossos pensamentos, palavras, atitudes e omissões, nas nossas motivações mais interiores, e nos quebrantamos diante de Deus e nos arrependemos deles e os abandonamos. Mas a pior falácia que pode acontecer nesse momento de quebrantamento é quando nós nos arrependemos destes pecados, mas não nos arrependemos da fonte que os nutre. E a fonte que os nutre é um coração idólatra que habita no meu peito e no seu peito, na minha mente e na sua mente, que tenta sempre substituir Deus como o centro do nosso prazer, do nosso conhecimento, do nosso valor, da nossa identidade, do nosso sentido e do nosso propósito de vida. Desde que o homem abandonou a Deus, nós somos uma fábrica de ídolos. E a primeira coisa que fica claro para que esses ídolos não tivessem domínio fisicamente era profanar os altares onde eles eram adorados. No templo do Senhor, todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, todos os postes ídolos que eram oferecidos como adoração para o exército dos céus, ele destituiu, ele queimou e jogou fora, para que não houvesse mais nenhuma possibilidade de um adorador ignorante, desprevenido, distraído, pouco orientado, confundir o verdadeiro Deus com os falsos deuses e oferecer num altar que não é o altar de Deus sua oferta, seu sacrifício e o seu coração. É preciso não apenas confessar pecados no momento da contrição, é preciso saber do que ele se alimenta. E há pelo menos 3 fontes que alimentam os nossos pecados. A primeira fonte é aquela que nos dá sentido e identidade, que nos diz quem nós somos. A segunda fonte é aquilo que nos dá o sentido do valor, que nos faz sentir acolhidos, reconhecidos e valiosos aos olhos de um suposto Deus ou das outras pessoas. E a terceira grande fonte é a fonte do sentido do propósito,
que nos faz começar um dia e dizer assim: foi para isso que Deus me deu esse dia. E é para isso que eu vivo e subsisto. E é para isso que eu trabalho e para isso que eu faço todas as coisas. O homem é um ser carente de identidade, de sentido, de valor e de propósito. E por isso, todas as vezes que um falso Deus ilude, seja ele o dinheiro, o sucesso, o poder ou um poste ídolo concreto diante de nós, e nos faz cativados na nossa visão de sentido, de valor e de propósito, de identidade, nós acabamos oferecendo no altar deste Deus, como era aqui, deste falso Deus, como era aqui, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento, o melhor do nosso tesouro. Por isso que a primeira coisa que foi feito foi retirar os altares. Os altares representam os lugares onde nós nos encontramos com Deus. Eles podem estar no trabalho, eles podem estar no meio da família, eles podem estar no dia a dia, eles podem estar em todos os lugares, em todo o tempo. São os lugares em que nós, de alguma maneira, encontramos valor, encontramos propósitos, encontramos identidade de existir. E, frequentemente, eles são opostos ao sentido, ao valor e ao propósito que Deus nos dá. Mas, além disso, ele também tirou da casa do Senhor aquilo que precisava não apenas ser retirado, mas aquilo que precisava ser completamente destruído. Na tradição semítica, se há alguma coisa que é profanado e destruído, ele deve ser pelo fogo. O juízo de Deus, por exemplo, é comparado várias vezes com fogo abrasador. E você vai encontrar nesse texto, em vários momentos, algo sendo queimado. E há um contraste muito bonito na narrativa entre aquilo que é queimado e não sobe como oferta a Deus, e aquilo que é queimado, mas sobe como um incenso suave às suas narinas. E a grande diferença é que aquilo que Deus prescreve sobe para Deus, mas aquilo que Deus não prescreve precisa ser queimado e jogadas as cinzas, como acontece em vários lugares. Há um processo de mortificação, em outras palavras, em que nós, se quisermos adorar o verdadeiro Deus, precisamos dizer não definitivamente, porque não há negociação com estas coisas. Não há como pedir perdão várias vezes por algo que acalentamos no nosso coração, e ao acalentar no nosso coração desvia a nossa vida e o nosso propósito de existir. Jesus colocou em outras palavras, ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o. Se o teu pé te faz pecar, arranca-o. Ele estava usando uma metáfora, com certeza, mas a metáfora tinha um sentido. Há coisas com as quais nós não podemos negociar, precisam ser extintas e retiradas da nossa vida. Por isso que, frequentemente, Paulo mostra exemplos, enquanto estava plantando igrejas, de pessoas que deixaram os deuses falsos para adorar o único Deus verdadeiro. E fazem de maneira muito clara e gráfica quando abandonam definitivamente aquele caminho. Diante de tantas coisas que precisavam ser tiradas, de Astarote, Quemós, Milcom, de Moloque, de tantos outros que recebiam ofertas que pertenceriam exclusivamente a Deus, chega num momento da história em que um terceiro movimento, dentro da atitude de tirar, é feita por Josias. E é um movimento extremo. É quando claramente ele manda matar os sacerdotes que haviam induzido o povo ao erro. Hoje pela manhã eu falei no segundo culto sobre os estratos de responsabilidade que todo aquele povo teve que entender que cada um tinha diante de Deus. Existem estratos de responsabilidade. Os sacerdotes eram aqueles que levavam o povo a Deus, assim como o profeta eram aqueles que traziam Deus ao povo pela palavra que pregavam. Portanto, os sacerdotes tinham uma responsabilidade. E quando não havia sacerdote fiel, também não havia culto fiel, também não havia sacrifício fiel, e o povo era levado a infidelidades da idolatria. Por isso que, ainda que choque, entenda,
aqueles sacerdotes tinham sido desleais, não apenas desviando o próprio caminho, mas eles tinham sido desleais a Deus, desviando o caminho deles e o caminho de todo um povo. E aí me recordo da palavra do Senhor que diz: ai daqueles que levam ao desvio um dos meus pequeninos, porque melhor seria colocar sobre o pescoço, ou enrolado no pescoço, uma pedra e jogar-se ao rio. Em outras palavras, grande é a responsabilidade daquele que não apenas desvia o seu próprio caminho, mas induz os outros a desviarem também. Daí a medida extrema de, além de derrubar os altares, além de queimar e jogar fora do templo do Senhor aquilo que era abominação, também Josias mandar matar aqueles sacerdotes. É porque eles continuariam se desviando, porque o coração deles já estava desviado. De certa maneira, irmãos, essas três ações, dentro daquela categoria que nós chamamos do que precisa ser tirado do templo da casa do Senhor, revelam em muito aquilo que também deveremos fazer. Os sacerdotes que desviam o povo por uma palavra deturpada do Senhor também precisam ser abandonados. Ai daqueles que levam o povo a um falso evangelho. Ai daqueles que são infiéis e vendem, mercadejando a palavra do Senhor e fazendo vergonha e culpa diante de todo o povo aquilo que hoje no Brasil se chama evangélico. Ai daqueles que desviam o caminho do Senhor. Deus certamente não os tomará por impunes. Diante de todo esse movimento de retirar, de modo radical, até mesmo com a morte dos sacerdotes, fica claro que o que Josias estava fazendo para que a reforma se espalhasse por todo o povo era uma atitude uníssona, consciente, consistente de arrependimento. O que é arrependimento? Não é remorso. Não é sentir-se triste porque Deus está magoado comigo. Não é pontualmente sentir vergonha porque o meu pecado foi descoberto. Não é eventualmente eu me sentir triste porque as consequências do pecado me alcançaram e eu começo a sentir a morte bafejando em mim de diversas formas. Não. Arrependimento é uma mudança de mente. É uma atitude clara. Arrependimento pode sim começar quando nossas emoções são tocadas por Deus, mas jamais será apenas uma atitude emocional. Precisará haver um convencimento em que o certo volta a ser certo e o errado volta a ser errado. E não a inversão que faz a mim e a você pecarem contra Deus. É exatamente isso que acontece aqui. Durante todo esse processo, Josias está à frente, junto com Ilquias e todos aqueles que foram responsabilizados, para conscientizar o povo. Não era apenas queimar aqui, derrubar acolá. Não. Era um processo de fazer de maneira consciente aquilo que precisava ser feito. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é o que nos mostra o que agrada a Deus. Conhecê-la nos dá consciência do nosso pecado. Ser ignorante acerca dela nos traz o engano de achar que Deus se agrada com as nossas boas intenções. Mas Deus não tem compromisso com as nossas boas intenções. Deus tem compromisso com o alinhamento das nossas atitudes àquilo que Ele diz que é valioso. E o nome disso é arrependimento. Mas para que não fique na mente de algum dos irmãos que Deus exige arrependimento apenas, veja que logo depois daquele momento de arrependimento, a partir do verso 21, a mesma expressão lá do início, quando dá a ordem o rei a quem deveria fazer o arrependimento, ele também aqui no verso 21 diz: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa. Há um nuance, ou uma nuance de diferença aqui. Ao Ilquias e aos sacerdotes, Deus deu a ordem de fazer o arrependimento. Mas uma vez livres daqueles postes ídolos e daqueles falsos deuses, ao povo liberto, Deus dá a ordem: celebrem agora a Páscoa. Porque o povo não celebra a Páscoa e faz esse compromisso de fé e confiança na liberdade que o Senhor conquista se o povo ainda estiver escravo de falsos deuses. E aí se diz que aquela Páscoa
conforme estava escrito no livro da aliança, foi uma Páscoa que jamais se celebrou em momento nenhum, e nós estamos falando já de um reino dividido, que já tinha sido o único, que já tinha passado por Saul, que já tinha passado por Davi, por Salomão, e depois se dividiu em 2 reinos, de Judá e Samaria, mas nunca, nem nos dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, houve uma Páscoa como aquela, a Páscoa da libertação de uma escravidão espiritual, que começa quando aquele livro é redescoberto. E aí o comentário no capítulo 23 é: e corria ainda o 18º ano. E tudo isso ocorre em 12 meses. A Páscoa, como nós sabemos, era o estatuto da liberdade. Foi assim que Deus libertou o povo do Egito. E agora era assim que o povo deveria celebrar, liberto daquela idolatria asquerosa que eles praticavam contra Deus. E a celebração daquela Páscoa foi maravilhosa. O povo celebrou a liberdade, o novo tempo, liberto, enfim, daquele juízo. E então, no versículo 24 em diante, que eu não li e que eu vou ler agora, tendo Josias abolido os médiuns, sim, eles, os feiticeiros, sim, eles, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viu na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor, assim ele o fez. E o relatório do escritor de crônicas e de reis diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante. E olha que expressão belíssima. Que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca mais se levantou outro igual. Que tal terminar a sua vida com esse relatório de Deus sobre sua existência? Mas isso só é possível, querido, quando nós nos arrependemos, como esses se arrependeram, e nós celebramos a Páscoa como sinal da libertação e dessa conversão que a confiança na graça de Deus nos dá. Para muitos, conversão acontece uma única vez. Na verdade, justificação pela fé acontece uma única vez. É quando somos declarados justos diante de Deus e a penalidade do pecado já não está sobre nós, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nesse sentido, sim, somos salvos. Mas a conversão, que é mudança, ela ocorre todas as vezes que, descobrindo a lei do Senhor, nós levamos a lei do Senhor com a apreciação, a confiança e a obediência que ela exige. E nos arrependemos, por um lado, a cada dia, e confiamos em Deus e celebramos a Páscoa da libertação, por outro lado, no mesmo dia. E esta valsa do arrependimento e da fé, do arrependimento e da confiança, é a valsa que nós também dançamos a cada dia na presença do Senhor, quando celebramos a santificação de Deus. E a grande diferença da justificação pela fé e a santificação pela fé, porque também é pela fé, é que enquanto uma me liberta da condenação do pecado, é algo forense e jurídico, porque nenhuma condenação há mais, a santificação nos liberta progressivamente do poder do pecado sobre nós. E isso é uma questão moral. É quando cada vez mais nos parecemos mais com Deus e muito menos com o nosso coração pecaminoso com o qual nós nascemos. E todo esse processo se conclui quando um dia o que é corruptível se reveste de incorruptível e o nosso corpo corruptível se torna incorruptível e a nossa emoção, nossa vontade e nossa volição se tornam santos diante de Deus. E então já não há poder sobre nós do pecado, mas também não há mais presença do pecado na nossa vida. Até lá, queridos, se nós quisermos que a transformação de Deus ocorra na nossa vida,
Se nós quisermos que Deus opere maravilhas na nossa família, se nós quisermos que Deus opere maravilhas na nossa igreja, se Deus, e certamente Ele quer operar coisas maravilhosas na nossa nação, é preciso retirar o que não pode estar na casa do Senhor, seja o templo físico onde o povo de Deus adora o Senhor, seja o templo do coração de cada um de nós. É preciso arrepender-se e tirar. É preciso confiança em Deus para celebrar e colocar o cântico da vitória e da libertação da Páscoa na própria vida a cada dia. Esta bênção da renovação espiritual, portanto, começa com a descoberta do livro da lei na casa do Senhor. E isso vai num ciclo concêntrico cada vez maior, atingindo a tudo aquilo que precisa sair da nossa vida e tudo aquilo que precisa ser incorporado na nossa vida como celebração da Páscoa diária e contínua. E a pergunta que nos resta a essa altura é: o que você precisa tirar da sua vida para dar espaço à celebração da Páscoa diária? Do que você precisa abrir mão, meu irmão, minha irmã? Do que você não pode negociar mais e tentar ficar entre uma e outra, negociando a presença, a alegria e as bênçãos de Deus e, ao mesmo tempo, negociando os seus próprios prazeres, sentidos, propósitos, valores e identidades? O livro da lei foi descoberto dentro do templo. O livro da lei está dentro de nós, na palavra viva que em nós habita pelo seu Espírito. O que é que ela nos diz hoje? O que é que ela diz a você, jovem? A você, homem, mulher, idoso, quem sabe? Daquilo que precisa sair da sua vida. Do que precisa ser renunciado, cortado, derrubado, queimado, tirado de dentro de você. Essa é uma decisão sua. O poder de fazer isso é divino, mas a decisão é sua. É você que tem que dizer: Senhor, arrependo-me, me abomino no pó. Isso não pode mais coexistir com a vida com Deus. Isso não pode mais fazer parte das minhas madrugadas, diante de uma tela de computador ou de uma televisão. Isso não pode mais fazer parte do meu vocabulário, no meu ambiente de trabalho, quando, apesar de todos saberem que eu sou crente, muitos duvidam pelo linguajar que eu uso. Isso não pode mais fazer parte da minha atitude com a qual eu encaro os meus negócios, que parecem nunca ter se convertido, porque o meu bolso continua pagão e a avareza é o ídolo que eu continuo nutrindo dentro de mim. O que é que precisa sair, meu irmão, de pureza sexual na sua vida? Porque está lhe tornando não um templo do Deus vivo, mas um altar para Baalins. Baalins modernos, que têm nomes suntuosos, convidativos e atraentes, mas que são dos mesmos e da mesma origem do que acabamos de ler. Extirpe de dentro de você, renuncie, flagre, diga: é isto, Senhor, que precisa, não me engane mais o pecado, é isto que precisa sair, é isso que eu exponho agora diante de Ti, tira de dentro de mim, porque eu quero ter um viver santo, porque Tu és santo. Ah, querido, o poder de Deus está disponível para nós, um povo santo, peculiar, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, nação santa, povo de sacerdócio santo. Isto é o povo de Deus. Mas como este poder será vivenciado? Se habita em nós postes ídolos e altares misturados com a palavra viva e o Espírito que é santo em nós. Olhamos para esse texto e nos chocamos. Mas se ao invés desse texto fosse projetado nessas TVs o nosso coração, o choque seria maior ou menor? O diário da nossa vida projetado diante de todos aqui, o nosso asco e rejeição seria maior ou menor?
para celebrar a Páscoa da libertação, é preciso retirada dos ídolos do coração. E eu quero lhe convidar a fazer isso agora. Eu tive um pastor de Poimênica, um professor na época do seminário. Poimênica é teologia pastoral. Saudosa memória, reverendo Valmir Soares. E o reverendo Valmir Soares me ensinou, numa pergunta que lhe fiz numa das aulas, algo que sempre me é lembrado quando eu sou convidado a pregar no aniversário de igrejas amigas, de amigos pastores, como é este caso. Eu lhe perguntei ali no meu 3º ano de seminário, em 1986, faz tempo, viu? Reverendo Valmir, como é que a gente prega no aniversário de uma igreja se a gente for convidado? E ele disse, não pregue para as paredes, nem para o teto. Pregue para o coração das pessoas, porque a igreja não é templo. Igreja é o conjunto dos corações que são templo do Senhor. E por isso, nesse dia intenso de celebração em que nós queremos comemorar a Páscoa da libertação, cristalizada em 58 anos da existência dessa igreja, eu não posso deixar de dizer, não haverá Páscoa nem celebração, se ainda houver postes ídolos e ídolos dentro do coração. A melhor maneira de celebrar esses 58 anos dessa igreja é quando nós tivermos a coragem, quem sabe neste momento, de expor diante de nós e diante de Deus, Senhor, eis o meu coração, derruba, extingue, termina tudo aquilo que dentro de mim é poste ídolo, é Baalim, é altar que não é o Senhor. O que é isso? Na sua vida eu não sei. Eu sei na minha. E eu lhe convido a se juntar comigo nesta hora, numa oração simples de entrega daquilo que você não tem sido capaz de tirar de dentro de você. Pecados cristalizados que precisam ser extirpados para que a alegria da Páscoa reine no seu coração. Você pode fazer isso agora comigo? Curva a sua cabeça por um instante, meu querido irmão e irmã. Eu lhe convido a fazer uma sondagem dentro de você. Se você prestou bem atenção na exposição e na aplicação da palavra, certamente o Espírito Santo, não eu, mas o Espírito Santo, lhe fez lembrar de coisas, de palavras, de momentos, ocasiões, de pessoas que representam talvez na sua vida, nesse momento, aquilo que aqueles postes ídolos, aqueles altares representavam para Josias e o povo de Deus. Um impedimento para a celebração da Páscoa. Eu lhe convido, meu irmão, profane esses altares, exclua esses ídolos, extinga essa sensação falsa de valor, de identidade e de propósito que esses ídolos lhe oferecem. Diga, Senhor, purifica a minha vida e a minha alma, tira-me desta escravidão, porque eu já fui liberto para uma vida nova e eu não posso ficar voltando a ídolos velhos. Faça isso, meu irmão. Peça a Deus a força para dizer não. Peça a Deus a redescoberta do livro da lei do Senhor, que habita em você por tudo aquilo que você já ouviu de Deus, pela palavra que você medita. Deixe que a grande revolução do Senhor, de renovar a sua vida e transformar a sua história, aconteça a partir desta decisão que você tome agora. Senhor, eu renuncio isto dentro de mim. Eu não quero mais esta realidade. Eu abro mão. Eu te peço, liberta-me disso. Faça isso, meu querido. Faça isso com a sinceridade do seu coração. Só Deus está lhe ver. Só Deus sabe do que se trata. E só Ele é capaz de lhe dar o poder de fazer isso. Vamos orar juntos? Ó Deus, a Tua palavra diz que só o Senhor sonda a nossa alma.
E diante dessas 3 mensagens que o Senhor colocou no meu coração para expor diante dessa tua igreja, amada igreja, nós queremos celebrar a Páscoa desses 58 anos de existência como um marco maravilhoso dessa história, mas há coisas que talvez impeçam no nosso coração. Não nos julgamos uns aos outros, mas cada um de nós dará conta de si mesmo a Ti. E é nessa consciência eu te peço, sonda, Pai, profundamente o coração de homens e mulheres que estão aqui, de todas as idades, de todos os momentos na jornada da fé. E pelo Teu Espírito, ó Pai, vai pontualmente convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Vai pontualmente libertando desses ídolos que precisam ser flagrados, derrubados do altar que erigimos para eles dentro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas motivações mais profundas. Vá, Senhor, fazendo isso no coração de cada um de nós, porque só Tu podes fazer. E quando o templo do Senhor, onde só a Tua palavra reina, estiver limpo, dá-nos a alegria da Páscoa, da libertação, e celebremos o grande vitoriar do Senhor na nossa vida, e que isso se torne a prática da nossa existência cristã, arrepender-se, confiar para celebrar. Faça isso, Senhor, e nós te daremos, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois assim te oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.